Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de bastante alegria poder estar mais uma vez unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. O Senhor me deu uma mensagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva, uma passagem bastante conhecida, mas estaremos meditando nesta passagem, nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, Eliseu, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Põe à parte o que estiver cheio. Meditando nessa palavra, irmãos, nós vemos aqui a dificuldade bateu na porta desta pobre viúva. A Bíblia não relata o seu nome, a Bíblia não fala o nome dos filhos, porém os historiadores citam o esposo desta viúva como o profeta Obadias, um homem fiel a Deus. Ela vem citando aqui que o marido dela era fiel, o marido dela temia ao Senhor. E quando nós olhamos aqui na história, nós vemos que quando Jezabel persegue os profetas, esse profeta Obadias esconde 100 homens, 100 profetas numa cova 50, noutra cova 50, e naquela calamidade que estava existindo, ele sustenta esses profetas com pão e água. Olha que na época o pão e água havia grande valor, era um tempo de escassez, um tempo de dificuldade. A Bíblia vem dizendo que Elias profetiza que o céu iria se fechar, não cairia nem chuva e nem orvalho. E houve-se uma grande escassez, até mesmo de água, pois o próprio profeta Elias presenciou que o ribeiro secou da onde ele bebia água. Então havia uma grande escassez, tanto de pão quanto de água. E este profeta se sentiu na responsabilidade de sustentar aqui esses 100 homens, de 100 em 100, cada grupo de 50 em uma caverna. E o que eu acho tão lindo, tão bonito, é que eu vejo o cuidar de Deus com aquele que tem cuidado da obra dele. E agora este homem, ele adquire uma dívida e ele não consegue pagar. Não teria como, na época, só uma família adquirir uma dívida tão grande. Enquanto este homem trabalhava, ele tinha seu salário, enquanto ele conseguia responder pela família, ele era responsável por essa dívida. Porém, agora ele vem a falecer, ele vem a morrer e fica-se uma grande conta a pagar. O que eu entendo com esta mensagem é que esta mulher ficou devedora ali de uma quantia tão grande que ela não tinha condições financeiras. E os credores não davam mole não, irmãos. Ele levava o que a pessoa tinha em casa. Agora, o que eu entendo com essa passagem? Que essa mulher não tinha quase mais nada dentro de casa. Ela não tinha mais bens materiais que pudesse vir saldar esta dívida. Esta mulher fica na responsabilidade de honrar o nome do marido, honrar o nome da família, e ela não tinha dentro de casa, quem sabe, um móveis que pudesse pagar essa conta. Ela não tinha no seu quintal alguma coisa que pudesse pagar essa conta. A casa dessa mulher estava praticamente vazia, ela não tinha algo a oferecer que pudesse quitar esta dívida. E eu vejo aqui que essa mulher agora fica devedora, porém, esta mulher é uma mulher honesta. Esta mulher, ela tem preocupação em saldar esta dívida. E vindo os credores para poder levar os seus 2 filhos, para poder trabalhar como servo e no decorrer do tempo, essa dívida ser quitada.
ela fica um pouco desesperada, porque agora só ficam os filhos, ela não tem muita coisa a se apegar. Ela entende que perdendo os filhos, ela estava perdendo tudo o que tinha lhe restado. Então ela procura o homem de Deus, e ela chega até o profeta Eliseu e diz: ah, Senhor, eu estou com uma dívida muito grande e os credores não querem perdoar. Como se fosse nos dias de hoje, o nome seria sujo, o seu CPF seria cassado, as dificuldades de chegar na sua casa, uma peleja muito grande, a qual você não teria mais crédito, não teria mais condições de comprar, você seria ciprocado. E esta mulher estava vivendo essa situação. E o profeta pergunta para esta mulher: declara o que você tem na tua casa. Ora, ela não tinha muita coisa. Se nós olharmos para esta palavra, nós vamos ver que ela só tinha um vasinho de azeite, ela não tinha mais nada. Quem sabe ela não tinha ali a sua sala mobiliada, o seu quarto mobiliado, a sua cozinha mobiliada, ela não tinha mais nada. E chega ao ponto dela entender que ela não tinha mais nada. Ela diz: a tua serva não tem nada. Quando ela olha para essa situação, ela se vê sem aonde se apegar. Ela se vê numa situação sem aonde se recorrer, e ela se recorre ao homem de Deus. E quando ela diz que não tem nada, dá para entender a dificuldade que ela estava vivendo. Quem sabe nos dias que estamos agora passando, muitas pessoas têm reclamado da situação, têm reclamado da vida, mas você adentra na casa dele, tem a sua casinha mobiliada, tem a sua geladeirinha cheia, tem a sua despensa surtida de alimento. E esta mulher não tinha nada, a dificuldade era muito grande. Quem poderia trabalhar agora para sustentar a casa, estava sendo levado como servo, como escravo, para trabalhar, não para suprir a casa, para pagar a conta. Mas esta mulher não tinha se renegado de entregar os filhos para pagar a conta. Essa mulher, eu entendo que ela era uma mulher devedora, porém não era uma mulher caloteira. Ela não era a mulher que ia passar os credores para trás. Ela estava disposta a entregar os seus filhos para serem servo, escravo, para pagar essa conta. E ela se lembra do profeta Eliseu. Ela sabe da intimidade que o esposo dela tinha com Deus. Ela chega a dizer: o teu servo, o meu marido, temia ao Senhor. Ela sabe do compromisso que o marido dela tinha com Deus. E o salmista vai dizer desta forma: eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Palavra tremenda e poderosa, palavra santa, palavra profética. A Bíblia vai dizer que os filhos do leão, eles sofrem, necessitam de fome, mas aquele que teme ao Senhor de nada tem falta. Agora eu vejo essa mulher empenhada em encontrar uma solução para pagar esta dívida, mas também tirar os filhos da escravidão. E quando o profeta diz: o que tu tem em casa, ela chega a dizer que não tem nada. Como eu já disse aqui, tua serva não tem nada. Aí ela se lembra que tem uma botija de azeite, somente um pouquinho de azeite na sua casa. E aí, irmãos, é a solução para o problema dela. Porque para haver multiplicação, precisamos ter alguma coisa, aleluia. Precisamos entender que temos algo para poder apresentar. Azeite, um produto precioso na época, que era usado de várias formas, a qual trazia um sustento para a família. E neste momento o profeta abre a boca e diz uma palavra, quem sabe para muitos hoje não haveria sentido. Quem sabe para muitas pessoas não teria sentido. Para que vasos emprestados se a mulher só tinha uma botijinha de azeite? Ela não disse ter uma fábrica de azeite, ela não disse ter uma plantação de oliveira, de olival, ela não disse ter ali uma prensa para produzir muito azeite. Ela disse que teria na casa dela somente uma botija de azeite. O tempo que eles estavam vivendo não era favorável, não se plantava, não se colhia, aleluia, mas a mão de Deus ainda operava milagre. Irmãos, é maravilhoso quando o homem, quando a mulher nas suas dificuldades se recorre a Deus. Existia o rei na época, existia pessoas poderosas na época, mas a mulher não se recorreu, aleluia, ao rei, não recorreu ali aos príncipes, a mulher não se recorreu aos fazendeiros, a quem tinha grande celeiro, pois ela já tinha uma grande dívida. Ela se recorre aos pés do Senhor. Quando ela busca a orientação do profeta Eliseu, ela estava buscando a orientação do próprio Deus, pois Eliseu era o representante de Deus na face da terra, e ela ouve essa instrução, irmãos, ela ouve esta palavra, quando o profeta diz: vai, pega vasos emprestados, muitos vasos e não pouco, pega teus filhos
entra no teu quarto e deita azeite sobre os vasos. Os vasos que estiver cheio, separa dos vasos vazios, põe à parte. E assim ela fez. Agora o que me chama a atenção nesta mensagem é que essa mulher era uma mulher com grande dívida. Era uma mulher que não tinha nada dentro de casa, mas ela tinha respeito da sociedade, ela tinha respeito da vizinhança, era uma mulher bem querida, ela era uma mulher que tinha crédito com a sociedade, porque se ela não tem isso, irmãos, alguém poderia dizer assim: o que ela vai fazer com o meu vaso? E outra coisa, ela tinha uma boa convivência, a amizade, a comunhão com os vizinhos era maravilhosa, por isso Deus multiplicou na vida dela. Eu vejo pessoas hoje até dizendo que servem a Deus, querem uma multiplicação, mas não tem por onde acontecer. Como que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa que não tem comunhão com o vizinho, não tem comunhão com os filhos, não tem comunhão com as pessoas? Não precisamos concordar com o que as pessoas fazem, do jeito que as pessoas agem, mas nós precisamos mostrar para as pessoas que somos verdadeiramente servos de Deus. As pessoas precisam ver em nós que somos verdadeiramente servos de Deus. E essa mulher chega numa vizinha, ela não tinha malquerência com essa vizinha, pede um vaso emprestado, a vizinha sabia da situação dela, sabia que ela tinha acabado de perder o marido, era uma viúva, tinha uma grande dívida, mas essa vizinha empresta o vaso para ela. Ela tinha crédito com a vizinhança. Não tem como Deus abençoar a vida de uma pessoa que é rebeliada contra todos, uma pessoa que não tem intenção de saldar aquilo que deve. Como é que Deus vai abençoar pessoas que dá nó até na gota d'água, meu querido? Não tem intenção de pagar, não tem intenção de representar o nome de Deus na face da terra. Agora essa mulher pede vasos emprestados para o vizinho, e não era pouco, tinha que ser muito vaso. Eu fico imaginando a fé desta mulher, em grande luta, em grande aperto, agora ao ponto de perder os filhos, o marido já tinha se ido, e ela com a fé sobrenatural, e busca vaso nos quatro cantos, quem sabe daquela região, enche a casa de vaso, e começa agora o processo. O profeta diz: entra no teu quarto. Quarto fala de comunhão, quarto fala de intimidade com Deus. E agora eu vejo que os filhos estavam no mesmo propósito. Eu vejo muitas famílias querendo prosperar, querendo sair de dificuldade, mas um puxa para um lado, outra puxa para o outro, e os filhos estavam ali, aleluia, juntinho com esta mulher, dentro do quarto. Um trazia o vaso, eu acredito, ela enchia, e o outro separava os vasos, num trabalho de união, num trabalho de comunhão. Eu vejo hoje pessoas dentro da casa do Pai, dentro da igreja, dizendo que serve ao Senhor, mas não consegue conversar com o filho. O filho não consegue conversar com o pai, aleluia, não tem comunhão dentro de casa, não consegue ter intimidade com Deus, porque quem não tem intimidade com o filho, quem não tem intimidade com o pai, meu querido, vai ter intimidade com Deus de que forma? Vai ter liberdade de falar com Deus de que forma? Agora esta mulher, ela consegue abrir o céu no momento que o céu estava fechado. Talvez você disse comigo: pastor, mas a dificuldade era grande. Sim, a dificuldade era grande. O céu estava fechado para muitos ainda, porque nem todos tinham condições de poder plantar e colher. A seca do momento tinha devastado, o problema tinha trazido uma grande crise sobre a face da terra. Porém esta mulher, ela servia um Deus todo poderoso, um Deus que trabalhava de panela vazia, um Deus que multiplicava azeite onde só tinha uma botija, um Deus que honrava a mensagem que saía da boca do profeta, e a fé do coração que aquela viúva estava exercendo no momento. E começaram um trabalho de união, comunhão. Um trazia o vaso, ela enchia, e o outro separava o vaso. E de repente esse negócio foi crescendo, aleluia. Enquanto eles estavam dentro daquele quarto, aleluia, o milagre foi acontecendo. Hoje nós estamos vivendo um momento, irmãos, que não dá para ter muita liberdade, que não dá para correr de um canto para o outro, para buscar providência, buscar socorro. Mas tu tem um quarto na tua casa, tu tem um lugar de você descansar, tu tem um lugar de intimidade. Eu tenho uma receita para a tua vida, para a tua família. É tempo de fazer as
pazes, é tempo de reatar aliança, é tempo de ter comunhão com os irmãos, ali é pai com mãe, mãe com filho, filho com mãe, pai com filho, e voltar a buscar a presença de Deus de mão dadas, no mesmo propósito, no mesmo intuito, para que possamos ver o milagre ser realizado. E o processo continua. Esta mulher agora, ela percebe que os vasos estão acabando, e ela vai enchendo, olha que coisa linda, uma botija de azeite enchendo vasos, muitos vasos, que coisa linda, aleluia. Agora eu vejo, irmãos, que muito reclama que as portas estão se fechando, muito reclama que as portas estão se extinguindo. Quantas pessoas entendendo que chegou ao fim, quantas pessoas entendendo que não tem condições de saldar as suas dívidas. Agora, porém, eu vejo Deus trabalhando na porta fechada. Entra no teu quarto, fecha a porta, que eu quero trabalhar na porta fechada. Veja bem o que Deus fez com Noé, trabalhou na porta fechada. Eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, nesta porta que tem se fechado. Deus tem uma grande providência para você, Deus tem uma grande providência para a tua vida. Aleluia, Deus não te deixará envergonhado, mas precisamos, irmãos, ter uma intimidade com Deus, sermos servos de Deus genuíno, como essa mulher era, e ela disse que o marido dela também era, ele era servo do Senhor. Aleluia. Os rastros dele era perfeito, ainda que ele tinha uma dívida. Nós não vemos a Bíblia chamar ele de caloteiro. Havia uma intenção de pagar esta dívida, aleluia. Havia uma intenção de saldar com os credores, porém ele partiu. Agora eu vejo, irmãos, que não é como nos dias de hoje. Hoje, se o camarada morrer, o defunto não paga a dívida. Se ele tiver um contrato e for no nome dele, e não tiver mais alguém em cruz ali, ele não vai pagar a dívida. Mas essa mulher agora tem que arcar com as condições, tem que pagar a dívida. E eu vejo que coisa linda, que ela agora vê Deus trabalhando na porta fechada. Ela não se desespera, a porta está fechada, mas o céu está aberto, aleluia, oh glória. A porta está fechada, mas o céu está aberto. O que ela entende? A terra pode me fechar a porta, mas se eu tenho intimidade com Deus, eu vou adentrar no santo e vou sair com a minha vitória. Deus nos convida nesta noite a deixar de olhar com os olhos carnais, a deixar de ver as situações com os olhos materiais, porque se esta pobre viúva, ela fosse olhar uma sua visão material, ela não teria encontrado solução para os problemas dela. Mas quando o profeta profetiza, ela tem uma visão ampla, espiritual, e entende que existia um Deus no céu poderoso, um Deus que honraria a fé do profeta, o marido dela que havia servido a Deus com temor e com sinceridade. Agora ela vê um milagre dentro da sua casa, ela vê um milagre dentro do seu quarto, e ela fica ali maravilhada de ver a operação que Deus havia feito. Eu te convido nesta noite, meu querido, a entender que para Deus operar, não precisa a situação financeira estar favorecendo, não precisa a economia do país estar favorecendo, não precisamos de repórteres todo dia estar dando notícia positiva. Deus sempre operou em panela vazia, Deus sempre operou no deserto, Deus sempre curou, foi o enfermo, aleluia. Deus sempre ressuscitou, foi o morto, oh glória a Deus, aleluia. Não precisamos de situações favoráveis para ver Deus operar. Agora eu fico imaginando pessoas nos dias de hoje, esperando alguém te trazer uma notícia favorável para a sua fé se levantar, para você acreditar que haverá uma saída. Quem sabe você fica com o seu noticiário ligado de noite, para ver se tem uma notícia favorável, para entender que vai ter uma solução. Essa mulher não teve uma notícia favorável para ver milagre, essa mulher teve uma notícia desesperadora para ver milagre. Se você quer ver milagre, eu quero profetizar que hoje é tempo de vermos milagre sobre a face da terra. Quando essa mulher, ela ouve a notícia, teu filho serão levados, ela diz, opa, é momento de ver milagre, é momento de ver a mão de Deus agir, é momento de ver Deus operar. E a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Agora essa mulher vê os vasos cheios, não tem mais vaso para ser separado, não tem mais vaso vazio. Os vasos que estavam na esquerda passa toda para a parte da direita, porque todos foram cheios. Irmãos, quando há comunhão, quando há intimidade com Deus, o milagre acontece por completo, não pela metade. Esta mulher precisava pagar a dívida e ainda sobreviver. Agora, se há milagre só para metade, ela vai pagar a dívida
ou vai sobreviver. Ela tinha que ter opção, ela tinha que escolher qual dessas duas opções, pagar a dívida ou sobreviver. Mas quando se tem intimidade, quando acredita num Deus que ainda opera milagre, num Deus que ainda faz maravilha, quando a nossa vida, irmãos, ela está diante de Deus de uma forma, como disse o apóstolo Paulo, uma carta aberta, que todos podem ler, que todos podem examinar, e nós não temos do que nos envergonhar. Deus tem prazer de nos abençoar, Deus tem prazer de operar na nossa vida, e esta mulher agora vê o milagre por completo. Deus trabalhou na porta fechada, de porta fechada, o milagre aconteceu de porta fechada, e eu profetizo, eu volto a profetizar, Deus vai operar na tua vida, mas precisa de alguns requisitos para Deus operar. Você se dá bem com a sua vizinhança? Você não é companheiro? Você não é aquele camarada que conversa mais do que a boca? Fica aí, critica um vizinho, critica outro, não se dá com o irmão, não se conversa com os filhos. É tempo de consertarmos as nossas vidas, arrumar o nosso altar. Lembra lá de Elias? Elias sabia que Deus era na vida dele, mas ele teve necessidade de consertar o altar para ver Deus operando. Deus não vai operar de qualquer maneira não, meu querido, aleluia. Pode ter oração, pode ter lágrima, mas nós não consertarmos as nossas vidas diante de Deus, diante da sociedade, ficará muito difícil de adquirirmos o milagre. Agora, quando a nossa vida é como exemplo, diante dos nossos filhos, diante da sociedade, diante de Deus, a nossa vida é como exemplo, mesmo com a porta fechada, Deus tem prazer de operar um milagre sobre a nossa vida, aleluia. Eu falo com pessoas nesta noite que têm a necessidade de se consertar, aleluia, tem a necessidade de se retratar com pessoas, meu Deus tremendo, tem a necessidade de pedir perdão, tem necessidade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, querem ver Deus operar, mas não mudam de atitude, não mudam de vida, não tem comunhão com ninguém, vive no seu mundinho particular, e agora quer ver o milagre de Deus. Eu te dou um conselho nesta noite, aleluia, é tempo de conserto, é tempo de consertar-se com o vizinho, não precisamos concordar com o que ele faz, aleluia, mas temos que ter comunhão. A nossa vida, irmãos, ela tem necessidade de ser exemplo sobre a face da terra. A nossa vida tem necessidade de chamar a atenção das pessoas para servirem o mesmo Deus a qual nós servimos. Agora, eu olhando para esta mensagem, eu vejo as pessoas dizendo assim uma para a outra: olha, o marido dela morreu, ela tem uma dívida assim, mas essa mulher é honesta. Olha, os filhos dela vão ser levados, mas ela não merece isso. Essa mulher nunca deu calote em ninguém, essa pessoa nunca pressionou ninguém a agir desta forma com ela, porque existem tempos em nossa vida, irmãos, que algumas situações nos coloca de maneira que ficamos até mesmo que com dívida com alguém, mas a intenção do homem tem que ser aquela de saldar a dívida, não ser dever, porque o apóstolo Paulo diz assim, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. O amor nós devemos às pessoas, mas tirando disso, não podemos dever nada. E esta mulher agora vendo os vasos cheios, cheio, porque quando os vasos é cheio, o azeite para. O que eu entendo? Deus tem uma medida certa para a nossa necessidade. Deus sabe o que eu preciso, a quantidade que eu preciso, e quando todos os vasos são cheios, o azeite para. Agora tem um tanto de vaso cheio e mais uma botija, a botija da multiplicação, a botija do milagre. O azeite só parou quando os vasos foram cheios, de maneira que não tinha mais nenhum vaso. O que eu entendo? Deus vai suprir a necessidade por completo. Não vai ficar nada vazio, Deus vai trazer uma grande providência, mas precisamos olhar para dentro de nós, irmãos. Qual será o nosso caráter agora? Aleluia. Qual será a nossa atitude agora? Eu vou mudar de cidade, vou deixar os credores para trás, porque agora eu tenho dinheiro para mudar de cidade, comprar uma casa, e eu tenho dinheiro agora para viver tranquilamente. Essa não é a atitude de um homem de Deus. Agora eu vou comprar mobília primeiro, porque a minha casa ficou vazia, eu vou mobiliar minha casa, depois se sobrar eu pago as pessoas. Não é atitude de homem de Deus, de mulher de Deus. Nós buscamos a Deus por uma resposta, para não deixar o nome do Senhor ser envergonhado. Deus traz a resposta sobre a nossa vida, mas muitas das vezes nos colocamos como pessoas que não têm noção do que está acontecendo, como maus administradores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas agora, quando ela recebe a multiplicação, quem fica sabendo primeiro, irmãos?
O profeta, se ela recebeu instrução e foi abençoada com a instrução do profeta, agora está abençoada, ela volta novamente comunicar com o profeta. Aleluia. O que o profeta disse para ela? Ela disse: olha, profeta, os vasos estão cheios. Funcionou, deu certo. O azeite parou só quando os vasos encheram. Ele disse assim: agora vai. Vai o quê? Vai para a loja? Não. Vai para as vitrines? Também não. Vai para o mercado? Não. Primeiro saldar dívida. Primeiro saldar dívida. Primeiro paga aquilo que se deve. Primeiro cumpre com as responsabilidades. Primeiro saldar dívida. Vai, paga os teus credores. Paga as pessoas que deram crédito para você, o teu marido lá no passado. Paga eles, paga. Esquece dos móveis por enquanto. Esquece do guarda-roupa por enquanto. Esquece dos sapatinhos por enquanto, porque tem pessoas que parecem centopeia. Tem lá 30, 40 pares de sapato. E assim por diante, meu querido. E os credores estão aí, querendo levar aquilo que é teu. Querendo, pastor, mas eu não tenho nada. O que o credor vai levar? Tu tem uma promessa de vida eterna. Tu tem uma promessa de coroa quando terminaste o labor desta vida. Porém, os caloteiros não herdarão o reino de Deus. Porém, pessoas que agem desonestamente com a sociedade não herdarão o reino do Pai. Aleluia. E o credor está aí, louquinho, entusiasmado para tirar o direito de você ir morar no céu, de você morar na glória. E agora o profeta diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, paga o que você deve. Eu pergunto nesta noite: você se sente devedor de alguma coisa? Você se sente devedor de algo? É tempo de quitar dívida com Deus. É tempo de quitar dívida com a sociedade, com os irmãos. Aleluia. É tempo de pedir perdão e ser perdoado. É tempo de apagar a má fama que as pessoas lançam sobre a vida do homem e da mulher. E o que essa mulher fez? Foi lá, vendeu todo o azeite, pagou a dívida, não ficou devendo nada para ninguém. Ninguém iria apontar: olha, comprou e não pagou, olha, eu emprestei e não me devolveu. Ninguém ia ficar desta forma para esta mulher. Ela pagou toda a sua dívida. Agora ela consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Agora ela consegue talvez restaurar a sua casa. Sobrou, ela vai conseguir sobreviver do resto agora. Os seus filhos não vão precisar mais trabalhar para pagar dívida. Tudo que eles fizerem agora vai trazer para dentro de casa. Aleluia. Em vez de diminuir, vai se acrescer, vai multiplicar, porque os filhos agora têm liberdade de ganhar um salário e abençoar a sua casa. Olha, quando eu olho para esta mensagem, eu vejo muitas pessoas agindo de maneira errada, de forma errônea, de uma maneira que nunca vão conseguir se colocar de pé. Não é a culpa de Deus. Deus tem dado saúde, Deus tem dado um bom trabalho, mas tem pessoas que só pensam em adquirir e abrem porta de sepultura, uma conta aqui, outra conta lá, uma conta para trás, uma conta para frente, e Deus não tem como se responsabilizar por atitude de pessoas irresponsáveis. Aleluia. Mas Deus nesta noite nos ensina, irmãos, a termos uma multiplicação, a receber milagre, ainda que as portas estejam fechadas. Aleluia. Desde que agimos corretamente com nós mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, meu querido, nós temos que ter uma transparência. Quantas pessoas recebem bênção, recebem vitória, recebem milagre, mas sempre tem alguém para lhe apontar, porque tem deixado rastros. Essa mulher agora, ela quita tudo e vai ter uma vida normalizada, normal. Aleluia. Como ali, os seus vizinhos, seus filhos, os credores não tem mais como mandar ali o oficial de justiça na sua casa, porque tudo está certinho. Final das contas, ela devolve os vasos para os vizinhos. A Bíblia aqui não está dizendo, mas ela devolve os vasos para o vizinho. Ela pegou emprestado. Pastor, mas ela não vendeu junto com o azeite negativo. Ela não pode vender aquilo que não é dela. Aquilo que é dela é dela. O que era dela era o azeite. Os vasos era somente emprestado. E ela devolve os vasos para o vizinho. A Bíblia não está dizendo isso.
Mas a Bíblia está dizendo aqui que o profeta mandou ela vender o azeite, pagar as dívidas, viver do resto, mas os vasos não eram dela. Como tem estado a nossa vida? Será que temos dívida, irmão? Com filho, com nora, com sogro, com genro? Qual tem sido a nossa dívida? Porque talvez alguém hoje, neste momento, está ouvindo esta mensagem e não deve ir na rua, não deve ir nos mercados, não deve para o banco, mas talvez tenha alguma coisa que está impedindo a maior vitória, céu de glória. Então é tempo de se retratar, é tempo de pedir perdão. Deus tem permitido alguma situação na face da terra para quebrar o orgulho do coração de muitos, e hoje há necessidade de procurarmos o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso parente, aquela pessoa que talvez um dia nos ofendeu e nós achamos que temos até direito, até razão suficiente para não conversar com aquela pessoa, mas nós estamos em dívida, nós precisamos saldar esta dívida. Nós estamos vivendo dias que marido não se combina com mulher, a dificuldade é muito grande. Quantos estão em cima dos altares, pregando a palavra, mas dormem em cama separada, não tem comunhão com a esposa, e aí querem dar sermão para aqueles que estão ouvindo. Primeiro nós temos que consertar a nossa casa, o nosso altar, para depois consertar o altar dos demais. Nós estamos vivendo dias que cantores, levitas, pegam o microfone para louvar, adorar o nome do Senhor, mas causam pensamentos no coração daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão assentados, porque não conseguem viver aquilo que estão cantando. Os pastores não conseguem viver aquilo que estão pregando. Então é tempo, irmãos, de saldar dívidas, de pagar dívidas. Essa dívida que eu estou dizendo não custa valores financeiros, mas custa um pouquinho de humilhação, de rasgar o coração, de reconhecer a miséria, aleluia, de dizer para aquela pessoa que te magoou, a pessoa que você magoou: ó, irmãos, vamos fazer aqui um concerto, uma aliança, vamos encher os vasos. É por isso que dentro de uma casa hoje há vaso cheio, há vaso vazio, porque não há comunhão, porque não há intimidade. Quantas pessoas congregam no mesmo lugar, mas nunca pararam para estender as mãos e saudar alguém, nunca pararam para conversar e dar a paz do Senhor. Quantas pessoas que moram na mesma casa, era para serem pessoas que teriam um convívio maravilhoso, porque se diz família, aleluia, a mesma carne, o mesmo sangue, aleluia, o mesmo nome, o sobrenome está ali nos papéis, mas se diz família, mas agem como se fossem estranhos e querem ver o milagre do Senhor. Sabe lá o Salmo 133, irmãos? Quer ver milagre? O salmista diz: tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até a orla das vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus só pode ordenar bênção onde as coisas estão engranjadas, onde as coisas estão unidas. Deus só pode abençoar, aleluia, quando há união, como na casa desta viúva, aleluia. Não tinha pão, tudo bem. Não tinha dinheiro, beleza, não tinha móveis na casa, concordo, mas havia união, havia harmonia. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pastor, me explica, vou te explicar. Bênção, vende o azeite e paga a tua dívida. Vida para sempre, vivei do resto. Eu vou manter, enquanto você tiver vida, eu vou manter, eu vou abençoar, porque há comunhão. Aleluia, a dificuldade, os problemas, a escassez do pão, a falta de um sapato novo, de uma sandália nova, de um vestido novo, de um terno novo, não colocou ninguém contra ninguém. Irmãos, é muito sério o que Deus está falando nesta noite. Tem pessoas que têm perdido a comunhão com Deus e com o irmão por causa de pouca coisa e ainda estão clamando por um milagre, a qual não vão ver, a qual não vão receber este milagre, porque a falta de amor nesses últimos dias tem sido muito grande. Mas olhando para essa palavra, a gente tem uma receita de consertar a nossa vida, entender que Deus trabalha até mesmo em porta fechada, entender que Deus tem poder para abençoar no pouco, e a Bíblia vai dizer: servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, aleluia. Esta mulher, ela foi fiel no pouco,
e Deus colocou ela sobre o muito, uma grande multiplicação. Se fosse hoje para você pedir algo emprestado, alguém te empresta? Faça uma análise de consciência. Alguém te emprestaria hoje alguma coisa? Ah, me empresta assim. Ah, mano, o irmão fica até sem saber o que dizer. O irmão tem, ele tem que dizer, pastor, eu tenho, mas eu não posso. Ele não pode nem dizer que não tem. Ele fala, eu tenho, mas eu não posso. Por quê? Porque ele não vai receber de volta, meu querido. Ah, pai, me empresta 50. O pai está cansado, o pai trabalhou a vida toda. E o filho é folgado. Empresta 50, empresta 100, depois te pago. Rapaz, a dívida já está grande, está aqui na dívida da União. E essa pessoa nunca devolve aquilo que pegou do papai, da mamãe. Isso é muito feio. Ainda queremos ver milagre, queremos ver Deus agir, queremos ver Deus operar, mas precisamos consertar a nossa vida. Aleluia. Precisamos olhar para dentro de nós. A falha não está em Deus, o defeito não está no Criador. Nós temos que estar preparados para recebermos o milagre da multiplicação. Precisamos oferecer algo para Deus. O que me chama a atenção é que essa mulher perdeu quase tudo, mas sobrou azeite, tá, irmãos? E aqui em Eclesiastes, deixa eu ver se eu acho aqui, sobrou azeite. A veste dela eram alvas, ninguém tinha o que dizer dela, aleluia, ninguém tinha o que falar dela, ninguém tinha o que apontar como apontar aquela mulher. Em Eclesiastes 9, versículo 8 vai dizer assim, ó: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a cabeça. Aquela mulher não tinha mancha nas vestes, era uma viúva, assumiu uma dívida, a batata quente caiu na mão dela, mas ela soube como sair da dificuldade, procurando o homem de Deus e obedecendo a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A palavra que saiu da boca do profeta foi inspirada por Deus. Queremos ser abençoados, queremos ver milagre, até procuramos uma igreja, aí chegamos na igreja, dobramos nosso joelho, até somos um pouquinho religiosos, mas quando Deus manda uma mensagem, ninguém quer obedecer. Quando Deus diz, faça isso, ninguém quer fazer, faça aquilo, ninguém quer fazer, e ainda queremos ver um grande milagre, queremos ver uma grande multiplicação. Aí eu vou encerrar aqui, está encerrando aqui. É pai que não fala com filho, é filho que não fala com pai. Meu querido, como é que você diz que fala com Deus numa situação dessa? Eu não acredito que você fala com Deus. Aí você pode dizer assim, só Deus sabe da minha vida, da minha intimidade que eu tenho com Ele. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, deve viver uma vida de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Eu não acredito que uma pessoa que tem intimidade, que passe tanto tempo com um outro ser, uma pessoa que passa tanto tempo com uma outra pessoa, não vai aprender alguma coisa. É tempo de ver Deus trabalhar, até mesmo em porta fechada, assim como Deus fez na vida desta mulher. Mas Deus nesta noite nos chama a atenção para examinarmos a nossa vida. Amém, irmãos? Como é que Deus vai te abençoar e você vai esquecer daquilo que está para trás? É tempo de apagar rastros feios. O evangelho hoje é muito perseguido, muito apontado. Tem umas pessoas aí que não têm discernimento, diz, olha os pastores, olha os crentes, até aqueles que não devem carregam uma má fama, aqueles que não têm do que se envergonhar carregam uma má fama, porque tem aqueles que não têm controle próprio, tem aqueles que não têm noção do que estão fazendo, parecem criança espiritual. Em vez de glorificar o nome do Senhor, estão envergonhando o evangelho. Presta atenção, irmãos, nem todos aqueles que estão no mesmo grupo têm os mesmos pensamentos. Jesus escolheu 12, enquanto 11 seguia, um perseguia, até levar Jesus à morte. E na igreja desses últimos dias, não está sendo diferente. Enquanto alguns estão na igreja para seguir Jesus, outros estão para perseguir. Pensam que são servos, pensam que são crentes, pensam que são evangélicos, mas o que eles estão fazendo é perseguindo o evangelho com as suas atitudes erradas, com seus vexames, com as suas atitudes errôneas, com seus maus testemunhos, estão perseguindo o evangelho. Mas olhando para a vida desta mulher viúva que conseguiu
abrir o céu, conseguiu adentrar diante de Deus com um vasinho, uma botijinha de azeite e ver o milagre acontecer na sua vida. Amém? Para o milagre acontecer em casa, não depende de eu ir na igreja. Eu preciso ir na igreja? Preciso de congregar? Preciso tomar ceia? Preciso, mas o que adianta eu estar na igreja? Congregando, tomando ceia, cantando no coral, e a minha casa é um ringue. Às vezes não se agride fisicamente, mas verbalmente é uma batalha. Como é que vai Deus operar na tua vida? Sem ter uma comunhão, sem ter uma união. Comunhão com Deus, união com os seus, para que Deus possa estender as mãos e abençoar a sua vida. Eu profetizo, Deus operará de porta fechada, mas o seu coração precisa estar mais do que nunca aberto para Deus. Amém? Para que não haja obstáculo de Deus entrar e agir sobre a sua vida. Eu fico imaginando agora o profeta feliz, contente. O que hei eu de fazer? Quer dizer assim, filha, você não tem dinheiro? Não. O profeta também não tem. Até o machado que Eliseu usou era emprestado. O que hei eu de fazer por ti? Você não tem, eu também não tenho, mas me diz que tu tem na tua casa. Eu não posso fazer nada, mas eu posso profetizar, tá? Quem sabe para muitos que estão me ouvindo, alguns distantes, alguns em outra cidade, alguns em outros estados, no Amazonas, em alguns lugares, pessoas que estão vendo essa live, eu quero profetizar na sua vida. O que eu de fazer por ti? Quem sabe financeiramente eu não posso te ajudar, mas espiritualmente eu posso te abençoar. Aleluia, glória a Deus. O que é que tu tem na tua casa? Alguns vão dizer, pastor é contento. Eu digo, joga fora. Pastor é divisão, joga fora. Pastor é rancor, joga fora. Mas se é azeite, é hora do milagre acontecer. Adentra no teu quarto, fecha a porta, junta os vasos, porque o milagre vai ser realizado. Entenda bem, irmão, Deus não está dizendo para você orar sozinho, não. Reúna a família, aleluia. Junte todos que estão debaixo do mesmo teto, para ver o milagre de Deus acontecer na tua casa. Amém? Oramos ao Senhor, fique com esta mensagem, fique com esta palavra, e creio que Deus é a crescer em todos os sentidos, em todas as áreas da tua vida, um grande milagre. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração eu apresento vidas que estão me ouvindo nesta hora. Eu apresento pessoas, Senhor, quem sabe estão passando por grandes dificuldades, mas fica aqui a receita, Deus, de um grande milagre, fica aqui a receita de uma grande multiplicação. Meu Deus, assim como esta mulher pegou tudo que ela tinha, que não era muito, era pouco, ela nem fazia atenção para aquilo que ela tinha, porque na primeira pergunta que o profeta perguntou o que ela tinha, ela disse, eu não tenho nada. Era algo quase que insignificante, mas ela tinha algo para oferecer, algo para apresentar para o Senhor. Que nesta noite não seja diferente, vidas que estão já tomando o rumo dos seus quartos, vidas que já estão unindo a fé em oração, a força em oração, esposa que já está pegando na mão do marido, aleluia, marido que já está pegando na mão da esposa, filhos que já estão formando agora uma corrente de oração dentro deste quarto agora, dentro desta casa agora. Meu Deus, eu peço, abre a janela do céu, contempla a necessidade, Deus, essa pessoa que até mesmo está fazendo oração de humilhação, pedindo perdão, meu Deus, está colocando no coração de se retratar com aqueles que outrora ele magoou, que outrora, meu Deus, ele até mesmo fez que se afugentasse da vida dele e nunca mais voltou. Pessoas que neste momento estão colocando a casa em ordem. Visita, Pai, multiplica, faz o milagre por completo. O Senhor conhece a necessidade desta vida, ainda que as portas estão fechadas, as janelas do céu estão abertas para poder abençoar. Traz a grande multiplicação. Não deixe o teu servo ser envergonhado, não deixe a tua filha ser envergonhada, Senhor. O teu servo teme a ti, o teu servo te serve
serve de coração, espírito, alma e corpo, estão na tua presença, Pai, aleluia, para render glória ao teu nome. Esse teu filho tem sido um exemplo de vida. Opera o teu milagre, age agora, multiplica, prospera, dá vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. A paz do Senhor Jesus.